Muita gente acredita que o mundo inteiro já foi explorado de alguma forma, já que não temos mais piratas dirigindo navios por aí procurando novas terras. Mas o que muita gente não sabe é que ainda existem diversos lugares na Terra que seguem sendo inexplorados. Aí vão alguns lugares onde certamente ninguém nunca irá pisar, por mais que queira. Número 10. República Sakha da Sibéria. A República Sakha da Sibéria cobre cerca de 20% da Rússia. Grande parte fica acima do Círculo Polar Ártico, um lugar que é conhecido por não ser muito amigável ao ser humano, já que a temperatura média está a algum lugar entre 40 e 17 graus Celsius negativos. A República Sakha da Sibéria tem aproximadamente o tamanho de todo o território da Índia. Devido às condições extremas do lugar, permanece amplamente inexplorada. A maior parte da região é coberta por permafrost, que é o solo congelado. Então, basicamente, é tão frio que o solo fica totalmente congelado mesmo não sendo formado por gelo. Boa sorte se quiser enfrentar essas condições brutais. Número 9. Vale do Javari, Brasil. Este local, na verdade, é habitado por alguns seres humanos, mas a civilização moderna jamais colocou os pés ali. Hoje em dia, ainda existem alguns pouquíssimos grupos de pessoas isolados pelo mundo, e 14 desses grupos vivem no Vale do Javari, aqui no Brasil. São cerca de 3.000 indígenas que nunca viram sequer uma roda de carro ou qualquer invenção do mundo moderno. Já há algum tempo é ilegal entrar nessa área do território brasileiro, a qual tem o tamanho da Áustria, e seus habitantes são monitorados pelo ar. Vivem como os humanos viveram até a Revolução Agrícola e o início da civilização. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, afirmou que a área tem a maior concentração de grupos isolados da Amazônia e de todo o mundo. Número 8. A Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo de todo o oceano. É uma cicatriz de 2.400 quilômetros na crosta terrestre na parte inferior do Pacífico, localizada a leste das Filipinas. A profundidade máxima localizada em uma área da fossa conhecida como Depressão Challenger é de quase 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Colocando em perspectiva, se você pegar o Monte Everest e colocar na Depressão Challenger, o pico ainda estaria a 1,6 quilômetros abaixo do mar. As únicas coisas que vivem na Fossa das Marianas são os xenofióforos, que são organismos unicelulares estranhos que sobrevivem usando minerais na água para formar um exoesqueleto. Algo que os cientistas ainda não confirmaram, mas provavelmente é verdade, é que o local é lar para enormes monstros marinhos contra quem a humanidade um dia terá que lutar usando robôs gigantes. Curiosamente, o presidente George W. Bush transformou a Fossa das Marianas em um monumento nacional oficial dos Estados Unidos em 2009. Número 7. Gankarpoensum. Gankarpoensum, que significa Pico Branco dos Três Irmãos Espirituais, é a montanha não escalada mais alta do mundo e a 40ª montanha mais alta entre todas. Ela está localizada no Butão. 4 equipes diferentes tentaram chegar ao topo da montanha em 1985 e 1986, mas todas falharam devido às condições climáticas extremas. Se vendo este vídeo você ficou com um desejo irresistível de ser o primeiro a conseguir isso, talvez seja melhor adiar a sua expedição. Em 1994, escalar montanhas com mais de 6.000 metros se tornou proibido na área devido às crenças religiosas das pessoas locais. Então, em 2003, o montanhismo foi proibido por completo. Como pouquíssimas pessoas estiveram na montanha, sua geografia exata é algo que está em disputa. Diferentes países colocam diferentes áreas do intervalo em diferentes partes do mapa. Portanto, antes de chegar ao topo da montanha, você primeiro teria que lidar com um grande pesadelo burocrático e protestar contra o governo do Butão. É provável que Gankarpoensum permaneça sem ser explorada por algum tempo. Número 6. Storm Mountains. As Storm Mountains são uma enorme cordilheira na Papua Nova Guiné que se estende desde a fronteira do país com a Indonésia até a cordilheira de Hindenburg, uma cordilheira vizinha com um nome menos amigável. Localizada aqui está a Parede Hindenburg, uma série de planaltos de calcário com quilômetros de altura. A área quase inexplorada formou seu próprio ecossistema e, como resultado, é o lar de muitas espécies únicas. Uma pesquisa biológica descobriu que das 11.000 espécies que eles identificaram vivendo na área, 100 delas nunca tinham sido encontradas em nenhum outro lugar do planeta. As Storm Mountains também são consideradas um dos lugares mais úmidos da Terra, recebendo 10.000 milímetros de chuva por ano. Número 5. Cenotes de Yucatán. Os cenotes de Yucatán são uma grande rede de cavernas localizada no México. Um cenote é um tipo particular de caverna que se forma quando a rocha calcária vai colapsando. As cavernas são, como você pode esperar, um dos acidentes geográficos mais inexplorados do planeta, por conta da dificuldade de entrar em algumas delas. Partes dos cenotes de Yucatán estão debaixo d'água, o que cria problemas adicionais para os espeleólogos. Até os peixes parecem saber que as cavernas subaquáticas não são bons locais, já que muitas vezes os cenotes não são habitados nem mesmo pela vida marinha. Se toda
da ideia de uma caverna marinha em que ninguém nunca esteve ainda não te assusta o suficiente, os antigos maias costumavam usar cenotes como os de Yucatán para oferendas de sacrifício. Acho que é melhor só deixá-los lá de boa, né? Número 4. Parque Nacional Tsingy de Bemaraha. O Parque Nacional Tsingy de Bemaraha está localizado no extremo oeste de Madagascar. A própria Madagascar demorou até ser descoberta pelos europeus e, portanto, esse isolamento é parte da história recente do país. O nome vem da palavra malgache Tsingy, que significa onde não se pode chegar descalço. Olhando os picos super agudos das montanhas de calcário, ficamos imaginando um gigante se equilibrando para passar por elas. Esses picos de calcário acabam servindo como uma barreira para a exploração, deixando a maior parte da área como está desde o início dos tempos. Você pode conhecer este local através do jogo de estratégia Civilization IV. Número 3. Groenlândia. Apesar de ser, um país, existem grandes partes da Groenlândia que são inexploradas. Isso ocorre porque o local é formado por 20 milhões de quilômetros quadrados, o que faz dela a maior ilha do planeta. E 80% desses 20 milhões de quilômetros quadrados são cobertos por gelo, o que significa que não é muito propício para explorações humanas. Esse gelo tem 3.200 metros de espessura em alguns pontos, e de 400 a 800 mil anos de idade. A população da Groenlândia é de apenas 56 mil, então eles não precisam mesmo dessa enorme quantidade de terra. Ou seja, não existem motivos práticos para querer ficar explorando essa área enorme. Número 2. Deserto do Namibe. Se você decidir explorar o deserto do Namibe, leve pelo menos uma garrafa d'água, já que a região, uma das mais áridas do mundo, recebe em média apenas 2 milímetros de chuva por ano. Acredita-se que seja o deserto mais antigo do planeta. A área de quase 80 mil quilômetros quadrados é quase totalmente desabitada, com exceção de alguns pequenos grupos indígenas. O deserto constitui uma grande parte da Namíbia, o que acaba sendo péssimo para eles, pois eles não têm quase nada além de areia, e todas as plantas e animais do deserto podem sobreviver com a menor quantidade de água que você possa imaginar, o que é impressionante. Número 1. Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte, apesar de ser habitada por alguns humanos, está no topo da lista por ser o menos aconselhável de visitar. A ilha, localizada na Baía de Bengala, é o lar dos sentineleses, um grupo de pessoas que rejeita, às vezes com violência, qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Assim como os habitantes do Vale do Javari, eles permanecem intocados pelo mundo moderno. Embora a ilha esteja sob jurisdição da Índia, o governo a deixa em paz e respeita o desejo dos sentineleses de simplesmente serem deixados sozinhos por estranhos. Um dos contatos mais recentes que alguém da civilização fez com os sentineleses foi em janeiro de 2006, quando 2 pescadores acidentalmente se aproximaram demais da ilha e foram mortos pela tribo. Agora que você já sabe de tudo isso, ficou com vontade de conhecer alguns desses locais? Conhece algum outro lugar no mundo que poderia estar na lista? Você vai acabar de ver esse vídeo e comprar uma passagem para a Ilha de Bengala para conhecer os sentineleses? Conta pra gente nos comentários. E obrigado por assistir.